Olá, tudo bem com você? A lição da Escola Sabatina dos Jovens deste trimestre vai nos dar a oportunidade de conhecermos ainda mais a Carta de Tiago no Novo Testamento. Vai ser o livro de estudo deste trimestre. Quando a gente conhece um pouco mais esse Tiago, sabe do contexto histórico, quem era Tiago, o estudo fica ainda mais interessante. Eu quero ler para você aqui, antes de falar de uma descoberta arqueológica fantástica ocorrida alguns anos atrás, eu quero ler com você na Bíblia alguns textos aqui. Quero convidar você, se tem a sua Bíblia aí por perto, a abrir comigo primeiramente em Mateus capítulo 13. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versos 55. Mateus 13, 55. Quem é esse Tiago? Quem foi Tiago, o autor dessa epístola, dessa carta tão interessante, com poucos capítulos, mas com um conteúdo realmente muito profundo, muito importante, de um cristianismo prático. Mateus 13, verso 55, diz assim, 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Aqui nós vemos uma menção a Maria e aos irmãos de Jesus. É sabido que ele tinha 4 irmãos e possivelmente mais 2 irmãs também, não são mencionados os nomes delas, mas no Novo Testamento nós temos ali 4 Tiagos. 2 eram discípulos, Tiago maior, Tiago menor, o outro era pai de um outro discípulo chamado Judas, e esse aqui, Tiago, irmão de Jesus. O irmão de Jesus não era discípulo de Cristo, portanto, esse Tiago mencionado aqui só pode ser realmente o irmão de Jesus. Há uma tradição católica, oriunda lá de um antigo teólogo católico, que tenta colocar esse Tiago como sendo um primo de Jesus e não irmão dele, como se Jesus não tivesse tido irmãos e apenas primos. Só que preciso considerar aqui algumas peculiaridades das línguas originais. No hebraico, de fato, não há uma palavra para primo. E no contexto é que você fica sabendo se era realmente um irmão ou um primo. Só que o Novo Testamento foi escrito em grego. Tiago não se trata de uma tradução para o grego a partir do hebraico. E no grego nós temos, sim, palavras para irmão e para primo. Então não há por que fazer confusão. O próprio apóstolo Paulo chama esse Tiago de irmão de Jesus. Na verdade, essa tentativa, de explicação católica é para não ir contra o dogma de que Maria teria permanecido virgem após o nascimento de Jesus, milagrosamente. Na verdade, a Bíblia diz claramente que José não conheceu Maria, e se conhecer aí é uma palavra que no contexto ali bíblico é usado para se referir à relação sexual. Lá no Gênesis a gente encontra também essa ideia, Adão conheceu sua esposa Eva e ela teve filhos, então José não teve relações íntimas com Maria até Jesus nascer. Depois disso eles foram uma família comum, uma família normal, e é de se esperar que ela tivesse outros filhos. Alguns dizem que talvez esses filhos aqui fossem de um casamento anterior de José. José era bem mais velho que Maria e poderia ter tido filhos de um casamento anterior, talvez fosse viúvo. Não dá para saber com exatidão se eram filhos mais velhos ou mais novos do que Jesus. Outra coisa que podemos considerar é o fato de que quando Jesus morre, está para morrer, na crucifixão, ele fala para João: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Ele encarregou João, o seu discípulo, de ser o cuidador de Maria, aquele que ficaria responsável por ela. Talvez porque soubesse que Tiago, algum tempo depois, seria morto, seria um dos líderes da igreja que seria morto, talvez porque fosse mais novo, também não temos como saber. Uma coisa que é certa é: Jesus tinha irmãos, e isso está aqui no texto. O outro texto é Marcos capítulo 3, vamos lá, Marcos capítulo 3, versos 20 e 21, que dizem o seguinte, Marcos 3, 20 e 21. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Aqui nós vemos os irmãos de Jesus, os parentes dele,
contrariados com o que estava acontecendo. Portanto, eles não tinham ainda uma compreensão adequada da missão de Cristo. Pense um pouquinho comigo agora. Imagina que você tenha irmãos e que um desses irmãos que você viu talvez nascer, crescer com você, caía, machucava o joelho, tinha virose, uma criança comum. De repente você tem que assimilar a ideia de que ele é o Messias escolhido, o Messias aguardado nas profecias e mais, em algum momento entender que aquela criança com quem você cresceu e com quem você conviveu era o próprio Deus. Não deve ter sido fácil para eles assimilarem realmente essa compreensão e essa verdade. Em algum momento aqui, por algum tempo, eles até ficaram contrariados com esse ministério público de Jesus, com multidões que estavam seguindo Jesus e ele falando aquelas coisas que eram tão inesperadas e às vezes até incompreensíveis naquele momento ali para aquelas pessoas, presas a tradições religiosas, enfim, eles não estavam gostando disso. Queriam até levar Jesus, prender Jesus. Veja a que ponto chegaram esses parentes, esses irmãos de Jesus. O outro texto que eu quero convidar você a ler comigo é 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 7, que dizem o seguinte: e apareceu, aqui está se referindo a Jesus após a sua ressurreição, e apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Veja, aqui é dito que Jesus aparece para Pedro, para uma multidão para os 12, para os apóstolos, para uma multidão de 500 pessoas. Isso é interessante, porque no momento que Paulo escreve isto, ou seja, poucos anos após a ressurreição de Jesus, havia centenas de pessoas ainda vivas que tinham contemplado o Jesus ressurreto, ou seja, eram testemunhas oculares. Eu gosto de refletir sobre essa questão porque seria muito fácil provar que o cristianismo é falso lá na sua origem. Seria muito fácil desmentir os autores bíblicos, porque muita gente que participou dos fatos, dos eventos, ainda vivia. Era fácil para Nicodemos, por exemplo, José de Arimateia, caso fosse uma mentira inventada pelos discípulos, pelos que escreveram a história, Nicodemos podia ter dito assim: tire meu nome dessa história, é tudo mentira, não quero estar relacionado com essa mentira. Ele que era um fariseu respeitado. Mesmo os governantes, Anás e Caifás, poderiam desmentir a ressurreição de Jesus, caso isso fosse uma mentira, mas eles não puderam fazer. Havia muitas testemunhas vivas ainda naquele momento. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: não creem no meu relato, na minha experiência com Jesus, que o vi ressuscitado no caminho para Damasco? Pelo menos aceitem então os testemunhos de centenas de pessoas que ainda vivem e viram Jesus. Mas o que me interessa nesse momento aqui é dizer o seguinte, que ele também apareceu exclusivamente para quem? Tiago, o irmão dele. Será que nessa conversa Jesus estava ali reafirmando para Tiago a certeza de que ele, além de ser o irmão dele, era Deus em carne, Deus em forma humana? Como eu queria ter acesso à conversa que Jesus teve com Tiago. Deve ter sido algo maravilhoso, porque depois disso, Tiago se torna um líder importante na igreja cristã. Ele é chamado, inclusive, de uma das colunas da igreja. Ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Ele dá a vida pelo evangelho, ele morre martirizado. Na sua epístola, ele começa dizendo assim, Tiago, aos judeus da diáspora, aqueles que estavam dispersos, é porque nesse momento não havia ainda o nome cristãos, os cristãos não tinham sido chamados assim ainda. Você sabe que era um apelido pejorativo, né? Depois se torna algo honroso. Hoje é bonito sermos chamados de cristãos, mas naquele momento era realmente um termo pejorativo. Como não estava disponível ainda, ele chama os irmãos que haviam aceitado Jesus apenas de judeus da dispersão, as 12 tribos da dispersão. Muito bem. O outro texto é Atos capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte, Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, mas as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, vou ler de novo aqui, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos
dele. Então aqui já vemos então os irmãos de Jesus como seguidores, como discípulos. Tanto é que na carta de Tiago ele diz assim, servo do Senhor. Ele nem se coloca como irmão de Jesus, mas ele se coloca ali como um servo do Senhor Jesus. Tiago se converteu, Tiago aceitou a messianidade e a divindade de seu irmão Jesus Cristo. Que honra, que privilégio. E Tiago é o autor dessa epístola que nós vamos estudar ao longo desses 3 meses com a lição dos jovens, a contexto bíblico. Que privilégio é poder estudar um texto que foi escrito por uma testemunha ocular e, mais do que isso, alguém que conheceu tão bem Jesus, alguém que viu Jesus crescer, alguém que viu de perto coisas protagonizadas por Jesus e que com certeza tem uma experiência especial, e essa carta foi escrita por ele, por esse líder da igreja que deu a vida pelo Evangelho. Muito bem. O achado arqueológico que eu quero mencionar para você agora, ele é bem descrito neste livro aqui que eu quero recomendar para você, O Irmão de Jesus, da editora Agnus. Veja, a sensacional história e o sentido da primeira descoberta arqueológica referente a Jesus e sua família. Sim, esse livro conta toda a história relacionada com uma descoberta fantástica de um ossuário, uma pequena caixa retangular de uns 50 centímetros mais ou menos. Para que serviam esses ossuários? Quando eles sepultavam as pessoas lá naquelas tumbas escavadas na rocha ou em outros locais, depois de algum tempo, para que aquela tumba pudesse ser ocupada por um outro cadáver, eles então retiravam os ossos e colocavam nesses ossuários, nessas urnas funerárias. Esta aqui é chamada de urna funerária ou ossuário de Tiago. Como assim? Que coisa é essa, né? Bem, antes de falar do achado em si e do significado dele, deixa eu aqui ler para você as credenciais dos autores desse livro aqui, O Irmão de Jesus. Um deles é o Herschel Shanks, fundador e editor-chefe da Biblical Archaeology Review, a revista de arqueologia bíblica, uma conceituada revista de arqueologia, e da Archaeology Odyssey, Odisseia da Arqueologia, e autor de vários livros relevantes sobre os manuscritos do Mar Morto, Jerusalém e arqueologia. O segundo autor é Ben Witherington. Terceiro, é especialista no Jesus histórico e autor do livro The Jesus Quest, A Busca por Jesus, e de muitos outros livros sobre Jesus e o Novo Testamento e os primórdios do cristianismo. Ele é professor de Novo Testamento em Asbury Theological Seminary, em Lexington, Kentucky. Portanto, são autores realmente assim com credencial suficiente para falar daquilo que eles falam aqui nesse livro. E o prefaciador do livro é ninguém menos do que André Lemaire, um dos maiores especialistas do mundo em paleografia, em escritas antigas. André Lemaire, um padre estudioso aí de arqueologia e escrita antiga. Foi justamente o Lemaire que, em 2002, teve acesso ao ossuário de Tiago. Esse ossuário ele foi comprado por um engenheiro lá de Jerusalém, lá de Israel, chamado Oded Golan. Estava na coleção dele. Ele nem sabia, na verdade, da imensa importância desse artefato, desse achado, que estava ali na coleção dele, entre outras peças arqueológicas. Infelizmente, porque os arqueólogos não encontraram esse artefato in loco, porque daí a credibilidade é bem maior, né? Quando você está ali escavando e encontra uma moeda, uma cerâmica, alguma coisa assim, eles até fazem toda uma documentação do local em que foi encontrado e tudo mais. Esse ossuário não se sabe exatamente a procedência. Então, o que acontece é que quando o André Lemaire ele tem acesso ao ossuário de Tiago em 2002 e ele lê uma inscrição em aramaico que diz mais ou menos o seguinte, a minha pronúncia não vai ser talvez tão assim precisa, mas é o seguinte: Yaakov bar Yosef Arruí de Yeshua, ou seja, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tá, mas qual é a importância disso? Qual é o aspecto sensacional desse achado? Ossuários são comuns. Existe o ossuário de Caifás, por exemplo, né, da família que matou Jesus, já foi descoberto, o que prova, há muitos achados arqueológicos, na verdade, que provam a historicidade, o pano de fundo histórico da Bíblia
e especificamente do que aconteceu com Jesus. Já foi descoberto o Palácio de Davi, lá em Jerusalém, está sendo estudado, escavado ainda. O Palácio da Rainha de Sabá, na Etiópia, foi descoberto. Um anel da Rainha Jezabel foi descoberto. O tanque de Siloé está lá. Então, assim, tem muitos achados fantásticos que provam realmente a autenticidade dos relatos bíblicos, e estamos tratando aqui do Novo Testamento, sobre Jesus, especificamente sobre a vida, a morte e o ministério de Jesus. Só que esse aqui, o ossuário de Tiago, ele se trata, ou seria, uma das evidências factuais da vida de Jesus e de que ele tinha realmente um irmão chamado Tiago e um pai chamado José. Era muito comum colocar assim, fulano, filho de fulano. Esse Bar, né, quer dizer filho em hebraico. Por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás, Bartimeu. Esse Bar quer dizer filho. Comum seria colocar ali Yaakov, ou Jacó, que quer dizer Tiago, né? Tiago, Bar Yosef, Tiago, filho de José. Tudo bem, é muito comum porque filho de seria mais ou menos como um sobrenome para nós hoje em dia. Mas colocar irmão de, Arruí de Yeshua, ou irmão de Jesus, isso não era comum. Aliás, o nome Jesus era muito comum naquele tempo, que vem de Josué, né? Yeshua, ou seja, Jesus, Salvador, aquele que salvará, né? Colocar o nome de Jesus porque ele salvará o povo. Então, Jesus. Agora, um Jesus que seria colocado no ossuário como sendo irmão de alguém, só se fosse um Jesus famoso, um Jesus conhecido. E é o caso de Jesus Cristo. Então, essa frase, ela chamou muita atenção dos especialistas. É por isso que o André Lemaire, ele se dedicou a estudar esse assunto, porque seria realmente uma coisa muito, uma descoberta muito estrondosa, muito fantástica, né? E ele estudou. Tanto é que alguns colocaram dúvidas dizendo que talvez a segunda parte, irmão de Jesus, pudesse ser um acréscimo posterior, uma falsificação, porque a primeira parte tudo indica, para eles indicava que realmente era autêntica, porque não tinha por que alguém falsificar uma inscrição tão comum, fulano filho de fulano. Mas a segunda parte ela é determinante aqui, né? Então o Lemaire, ele estudou a paleografia, né? A grafia antiga. Será que eram a mesma grafia daquele tempo? E sim, é a mesma grafia, é o mesmo texto. Será que é da mesma época? Eles então fizeram testes com a pátina, que é uma... A pátina é material que vai se acumulando com o tempo em cima de peças antigas, né? De pedra, por exemplo, que é o caso aqui, né? Fungos, algas, bactérias, enfim, vão deixando ali uma camada por cima. E toda aquela escrita tem a mesma camada, portanto, que isso indica que a escrita, a frase foi feita na mesma época, pela mesma pessoa. Inclusive, enviaram submeteram, né, esse ossuário a uma autoridade, a um centro de pesquisas em Israel, que não tem nenhum interesse em provar que Jesus é o Messias, porque são judeus. Mas eles também autenticaram a peça, o achado, a frase, a escrita. Ou seja, é um ossuário do primeiro século e aquela frase também é do primeiro século. Realmente é uma descoberta fantástica, que mostra não apenas que o Jesus histórico, nós já sabemos que isso é fato, porque Jesus existiu. Flávio Josefo, tem aqui na minha biblioteca o livro da história dos Hebreus, né? Flávio Josefo, que é um historiador lá daquele tempo, do primeiro século, um historiador judeu. Ele fala de Jesus Cristo, né, como um personagem real, histórico. E aqui nós temos, então, um achado que demonstra não só que Jesus existiu, mas também que Tiago era irmão dele, como diz a Bíblia, e José era pai de ambos, como diz a Bíblia. Realmente é fantástico, né? Nós percebemos como a arqueologia, ela lança a luz, né, e prova que o pano de fundo histórico da Bíblia é confiável. O que nos faz pensar que a sua teologia também é. Aqui na contracapa eu leio assim: a descoberta da inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, em um ossuário feito de pedra calcária, deixou em polvorosa o mundo da arqueologia bíblica. Esse ossuário poderia ser a prova mais tangível da existência de Jesus? Herschel Shanks, conhecido por ter tornado a teologia bíblica acessível aos leitores comuns interessados no assunto, e Ben Witherington, terceiro,
renomado especialista em Novo Testamento, revelam não só o que a descoberta representa para a compreensão da Bíblia, mas também o que ela revela sobre a família de Jesus e os cristãos primitivos, e o que ela pode representar para as crenças mais fundamentais e profundas da Igreja. O New York Times publicou a seguinte frase sobre esse livro aqui, e sobre a descoberta. Essa descoberta pode muito bem ser o mais antigo artefato encontrado relacionado à existência de Jesus. Revista Time, uma história de investigação científica com alta relevância para o cristianismo. Wall Street Journal. A explicação mais simples é a mais provável. O ossuário de Tiago é o que parece ser o registro mais antigo referente a Jesus de Nazaré. Revista Newsweek. Embora Jesus de Nazaré seja um personagem universalmente reconhecido, ninguém jamais encontrou evidência de sua existência, exceto o que consta em textos. Agora, os arqueólogos podem ter encontrado o Santo Graal na forma de um ossuário com cerca de 55 centímetros, uma arca usada pelos judeus no século I para guardar os ossos dos mortos. E o John Dominic Crossan, conhecido autor de vários livros aí sobre Jesus, ele diz: o mais perto que chegamos de Jesus em termos de arqueologia. Recomendo a você esse livro aqui, O Irmão de Jesus, e à medida que você estuda ao longo deste trimestre a Carta de Tiago, aqui na lição da Escola Sabatina dos Jovens, está muito bom esse conteúdo aqui, viu? Lembre-se, o autor conheceu de perto Jesus Cristo. O autor é uma testemunha ocular de primeira grandeza. Alguém que não só conheceu Jesus, mas reconheceu Jesus como o Salvador do mundo, o Deus encarnado, o Messias esperado. Que esse estudo possa realmente ter um impacto grande na sua vida e aproximar você mais de Jesus e de um cristianismo prático, porque essa é a proposta de Tiago. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.